Olá e bem-vindos a mais um episódio do The Late Night Endo Talks, um podcast para geeks de endodontia, mas não só. Estamos no episódio número 2, a adesão tem sido espetacular, já tivemos 2 episódios muito giros, muito interessantes, com o meu colega José Sacramento, com o António Roma Torres. Espero que tenham já visto, se não viram, aproveitem para ir ao canal do YouTube e ver também. Hoje temos um convidado muito especial e vamos fugir um bocadinho à endodontia. É um convidado que, embora tenha uma ligação muito próxima à endo, e vão já perceber exatamente o porquê disso, mas não é desta área de especialidade, é de outra área. É um colega, médico-dentista, um grande amigo meu, e uma pessoa que seguramente vai dar uma conversa muito interessante. É uma das pessoas que eu acho que sempre que traz vários assuntos, sejam eles quais for, consegue dar sempre o seu cunho pessoal e uma nota que torna de facto as conversas sempre muito interessantes. Nós já falámos horas e horas, temos muitas histórias que de certeza absoluta vamos partilhar algumas aqui neste espaço e para quebrar aqui um bocadinho a surpresa, sem mais perda de tempo, vamos já diretamente aqui ao nosso convidado, o meu querido amigo João Borges. E aqui ao som desta música, aqui vem ele. Olá João, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast The Late Night Endo Talks. Espetáculo! Muito obrigado, Rui, por este convite. Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui convosco. Isto não deixa de ser uma oportunidade para, se calhar, nós contarmos coisas que nunca contámos. Sem dúvida, sem dúvida. Há de certeza aqui muita história gira que estão ainda assim guardados no mais profundo dos segredos e que se calhar a gente pode revelar aqui algumas coisas hoje, não haja dúvida. Claro que, sem dúvida. Primeiro, claro, queria agradecer-te o convite. Estamos sempre aqui a par e passo. Aproveitamos para fazer deste Endotalks o nosso almoço quinzenal, que nós temos um almoço quinzenal onde discutimos onde fazemos o nosso ideias, o nosso brainstorms, exatamente, brainstorms um do outro. As nossas mulheres, sempre que sabem que nós vamos almoçar, ficam ansiosas em casa à espera. O que é que aí vem? O que é que aí vem? E chega a casa e ela pergunta, então, como é que foi? Foi só um almoço? Não, sim, foi tranquilo, foi só a mesma conversa. Desta vez não houve ideias. Desta vez não houve ideias. Nada. E pronto, e então, sem dúvida que fazemos hoje de uma forma um bocadinho especial, partilhando aqui com esta nossa audiência, a tua audiência, aquilo que tu sugeris falar e claro, se calhar aquilo que eu também posso encontrar para falar. Sem dúvida. Bom, a ideia obviamente era nós falarmos um bocadinho também sobre a tua área de especialidade, como é que ela se liga à endodontia. Vamos obviamente também não prender demasiado à parte clínica, porque este podcast pretende ser também um bocadinho uma forma de nós descobrirmos a pessoa para trás ou para além da própria profissão. Mas obviamente que nós temos muitas coisas em comum, já somos amigos há muitos anos e já temos muitos projetos feitos em conjunto, portanto obviamente que seguramente vão surgir algumas ideias que podem eventualmente fugir um bocadinho àquela típica conversa que seria talvez o teu percurso académico ou o teu percurso profissional, etc., que é sempre interessante, mas que eventualmente as pessoas já podem como eu digo conhecer, sempre, eu acima de tudo sou dentista, como todos aqueles que se calhar me estão a ver. Sou dentista e esse é o meu currículo. Sou dentista, formado em 2004 e ponto final. De resto sou pai de família e olha, tenho estes amigos malucos que fazem aqui umas coisas nos computadores. Amigos malucos, exatamente. Exatamente. Não, atenção, também não posso... Sim, também não és muito normal. Exato, não me posso falar de pleno de sanidade. Pelo menos de vontade e energia não me falta nem a mim nem a ti. Sem dúvida. Mas uma das coisas que eu acho que é transversal na nossa forma de avaliar a medicina dentária, digo porque eu acho que partilho desta opinião, é em toda a gente que nós conhecemos, uns com graus académicos mais altos, outros com graus académicos mais iniciais do ponto de vista profissional. Acho que o que sempre nos chama a atenção e que faz a diferença, que leva muitas vezes a que nós acabemos por escolher essas pessoas, às vezes até para as nossas equipas, é a forma de estar, é aquilo que as pessoas são. Tu dirias que isso é mais importante ou quase que se sobrepõe à capacidade clínica de um médico dentista ou não?
Ou tu dirias que está mais ou menos ao mesmo nível? Sim, eu acho que essa pergunta é muito complexa, porque, ou melhor, a pergunta é muito certa, a resposta é muito complexa, era isso que eu queria dizer. Eu acho que hoje em dia a medicina dentária obriga-nos a uma multiplicidade de valências que se calhar há muitos anos atrás nem sequer as pessoas tinham percepção. Mas valências essas que tu dizes que são para além da própria medicina dentária, ou seja, não estás a falar em valências Sim, profissionais. sim. Da própria medicina dentária. É verdade que eu tenho, inclusive na minha equipa clínica em Lisboa, um estomatologista que tem 66 anos e tem... e portanto deve ter 40 anos de profissão, talvez mais, agora não tenho a certeza. E falo com ele muitas vezes sobre isso, e já tive a oportunidade de dizer várias vezes que a medicina dentária dessa estomatologia de há 40 anos era uma medicina dentária de grande carência de profissionais no mercado. Portanto, não havia grande capacidade de análise do público e dos doentes sobre as diferenças técnicas, porque não havia suficientes. Era sobretudo, será que eu consigo alguém que me trate este dente, não é? Claro. A partir do momento em que nós estamos acima de 14 mil médicos dentistas, eu não sei o número exato, mas acredito que são mais de 14 mil. Eu também tenho ideia que sim. Pronto. Obviamente que fazer a diferença num mundo técnico tão desafiante quanto o nosso é muitíssimo mais complexo, porque na tua área, por exemplo, em endodontia em Portugal, nós temos um conjunto de profissionais especializados de altíssima qualidade e na minha área também, e isso faz com que ser-se especialista de uma área e realmente diferenciado obriga a uma capacidade técnica absoluta. Pronto, mas a questão é, na minha opinião, essa é uma parte do percurso. E nós podemos ter... Desculpa-me interromper-te e tu não percas o teu raciocínio, porque eu acho que eu queria ouvir o que tu ias dizer a seguir. O que eu só ia introduzir agora era, achas que ainda existe espaço para o médico dentista que se forma agora? Imagina o colega ou a colega que está neste momento, que termina este ano a sua licenciatura em Medicina Dentária, o seu mestrado integrado. Ainda existe espaço para ele em Portugal? Eu acho que sim, e vou-te explicar porquê. Qual é que é a minha opinião em relação a isso? E isso foi no seguimento do que eu estava a dizer. Se não houvesse espaço para novos profissionais, pura e simplesmente as várias profissões tinham de determinar um limite máximo de profissionais no país. Ou seja, tínhamos de dizer que só podem estar formados neste país 70 mil advogados, por exemplo, e acabou. E isso, como sabes, não acontece. Não acontece primeiro porque a União Europeia pretende que as pessoas se formem até graus superiores, daí também o Acordo de Bolonha, que no fundo decidiu incorporar aqui um salto académico por um período de tempo menor de formação, digamos assim, mas acima de tudo aquilo que acontece é que há sempre espaço. E onde é que existe esse espaço? Isso se liga com aquele primeiro pensamento que eu estava a transmitir, que é: existe uma enorme necessidade da pessoa estar tecnicamente acima daquilo que se calhar há uns anos atrás teria necessidade de estar, não é? Sim, ou seja, o ponto de partida logo, o grau de exigência logo à partida é exato, superior. Para especialistas, certo, é superior. Até porque se a pessoa se especializa, os doentes vão passar a procurar porque sabem que ali resolvem um problema que não conseguem ou não conseguiram resolver noutro sítio. Portanto, ou se é tecnicamente diferenciado, ou então vai-se estar empancado. Mas isso não pode incorrer, eu aqui estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo e estou a pôr-me no lugar de um colega médico-dentista jovem, acabado de sair e que pensa assim, então mas de repente somos todos especialistas, isso também não vai eventualmente trazer... Não, mas espera, deixa-me terminar porque já vais perceber onde é que eu quero então chegar. O espaço existe na aceitação de que cada um é diferente. Ou seja, todos nós podemos, vamos pôr
este início de conversa que tinha que ver com nós acabamos por, em determinada altura, incorporar nas nossas equipas, tu tens esse exemplo, eu tenho esse exemplo, pessoas que se calhar à partida, quando se formaram, nunca pensaram que pudessem estar inseridas numa equipa que não é só clínica, como é também de formação. Uhum. E se calhar foram incorporadas, no meu caso em particular, e eu acredito que no teu também, porque se diferenciaram não só pela parte técnica, mas também por muitos outros aspectos que nós consideramos que são mais-valias, e as mais-valias estão na própria pessoa. Se ele tem uma energia que cola com a nossa, se tem interesses para além da medicina dentária, se, no nosso caso em particular, se gosta de vídeo, se gosta de outras coisas, não é? E nesse sentido, eu acho que há espaço, porque há espaço para pessoas que são mais tímidas, para pessoas que são mais extrovertidas, para pessoas que... Porque toda a medicina dentária está relacionada com características da população. E a população não é toda igual. E, portanto, há determinados doentes que, se calhar, têm uma ligação, até mesmo para quem acredita nas energias e não sei o quê, uma ligação energética mais a determinada pessoa a outra, do que a outra, não é? Portanto, eu acho que há sempre espaço, e há sempre espaço para que uma pessoa com muita vontade, com muita dedicação e com muita dedicação a ser ela própria, no fundo, a não se desviar daquilo que é a sua forma de ser, a sua essência. Não achas então que haja um perfil que tu dirias, olha, para mim o perfil ideal é o colega que encaixe mais ou menos nestas características, tal e tal, e que à partida tu conseguirias dizer, ok, quem tem um perfil destes, à partida tem maior capacidade ou maior probabilidade de ter sucesso na medicina dentária e de ter uma melhor entrada no mercado de trabalho, qualquer coisa do género. Pelo que tu dizes, acaba por ser um bocadinho... multifacetado e, como tu dizias, há espaço para os mais tímidos, há espaço para os mais expansivos. Sim, eu acho que depende muito daquilo que cada um no seu projeto tem como percepção disto que eu estou a dizer. Eu estou a dar a minha opinião. Na minha opinião, eu valorizo e desde sempre valorizei muito mais esses aspectos do que o currículo. Eu posso dizer que vou dar um exemplo muito prático. Em fevereiro entrou na minha equipa o Francisco Calhas Lima. Se me perguntares que notas é que ele teve na faculdade e qual é que foi a média dele, qual é que foi o percurso dele académico, digamos assim, ou formativo a seguir à faculdade, eu tenho assim umas ideias, mas não sei que nota é que ele teve, se foi bom aluno isto ou aquilo. Não tem nada a ver. Aquilo que... Ou seja, não foi uma coisa que te preocupasse muito, que tu fosses olhar para o currículo e deixa-me lá ver qual é que foi a nota final que ele teve e qual é que foi a nota que ele teve à disciplina X ou Y. Nada. Eu, aliás, até tenho outra coisa que se calhar espelha um bocadinho isto que eu estou a dizer. O meu currículo não atualizo talvez há 8 anos ou há 7 anos. Tenho, pronto, assim uns pontos, mas não faço uma atualização. Se calhar estou completamente fora da academia, digamos assim, não é? Claro. Daquilo que deveria ser a academia. Mas, na verdade, também acho que... como é que eu ia dizer isto de forma... mais consensual. Acho que a academia, ou pelo menos as universidades, precisam muito de pessoas como tu, de pessoas que são clinicamente muito diferenciadas, que têm um interesse especial na parte científica e que também, por adição, gostam de ter uma perspectiva cedo ou tarde de investigação. Ok? Acho que ao longo do nosso percurso académico também tivemos a oportunidade de ter aulas com professores que se calhar eram muito académicos e pouco clínicos. E nessa parte agora tão fundamental que é a diferenciação, se calhar em algumas disciplinas ficámos longe daquilo que podíamos ter adquirido de conhecimento técnico na faculdade, não é? Pronto.
E, portanto, isto para dizer que realmente não é uma coisa que para mim tem um valor extraordinário, porque quando eu recebo o currículo de muitos recém-licenciados e vejo no currículo a sequência toda de congressos da OMD que foram, de jornadas, etc., é uma coisa que não tem grande peso, porque Sim. a pessoa pode ir a um congresso e vai a 3 festas, claro. não é? Ou então vai a um Quantos congressos não houve já desses, não é? Exato. Aliás, eu sou um grande congressista de festas. Eu sou um mau congressista de palestras. Eu também. Palestras. Aqui me confesso que também sou um bocadinho assim. Exato. Não significa que eu não vá a congresso em que veja todas as conferências, mas isso são congressos específicos. Pronto. Mas é injusto para mim fazer uma análise disso, porque não sei se essa pessoa é um congressista de festas ou se é um congressista de acompanhar todas as conferências. Então, para isso é que eu, quando recebo currículos e quando há um currículo que me chama a atenção, eu quero falar com a pessoa pessoalmente. Ou seja, claro que tu podes dizer, isso é natural e tal. Que é aquela pergunta que muitos dos colegas que estão a ver agora estão a pensar assim, o que é que eu tenho que escrever no currículo para que ele consiga olhar e diferenciar-se um bocadinho em relação aos outros? Porque assim, todos os colegas, à partida quando saem, todos foram aos mesmos congressos, todos foram às mesmas jornadas, uns tiveram umas notas um bocadinho mais altas e outras mais baixas, mas tu acabaste de dizer que nem sequer valorizas muito isso. Então qual é aquele aspecto que tu olhas e que faz com que tu queiras falar com aquela pessoa? Bem, há um aspecto para mim que é muito importante, que é a parte das línguas. Ou seja, quantos idiomas fala, qual é que é o background. O background é qual é que foi o percurso, se viveu só no mesmo sítio ou se teve experiência em vários sítios, a viver em vários sítios. Até podem ser vários sítios no país, não tem que ser necessariamente fora. Exatamente, fora. Se vem das ilhas, se não vem, porque isso às vezes impõe uma necessidade de adaptação diferente, que ações de cariz social possa ter feito, ou que intervenções é que possa ter, e muito aquilo que faz para além da medicina dentária, ou seja, quais são os reais, aquela parte final do interesses, em que diz quais é que são os outros interesses que ele tem, etc. Não é? Sim, eu vou dar um exemplo. Eu quando recebo alguém para uma entrevista, e por exemplo as assistentes dentárias são um exemplo disso, chegam com um currículo e apresentam-nos um currículo e a primeira pergunta que faço a qualquer pessoa que chega a uma entrevista é o que é que quer da sua vida daqui a 5 anos? E as pessoas, como estão numa entrevista de medicina dentária, dizem: bem, eu agora gostaria de, vamos pôr um médico dentista, eu gostava muito de ser um alto especialista no isolamento ou na preparação dentária ou uma coisa qualquer, ou gostava de ser... Pronto. E as assistentes dentárias eu gostava muito de trabalhar nesta área específica e, na verdade, todas as pessoas que entraram na minha equipa foram aquelas que responderam e que conseguiram responder com mais convicção, interesse e naturalidade a esta pergunta no sentido pessoal. Ou seja, aquilo que procuro neste projeto é o facto de me permitir ou de eu conseguir chegar a um equilíbrio da minha vida pessoal. Porque para mim é muito importante, eu gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo, tenho filhos, tenho uma família, etc. Eu acho que essa característica, pelo menos em relação ao meu projeto, estou a falar da minha questão pessoal, é a característica mais interessante, porque significa que essas pessoas podem, na verdade, estar, acima de tudo, a querer mudar de trabalho, e estão, por uma mudança de vida, é uma questão pessoal, e, portanto, isso tem um peso muito, muito importante para mim. Ok. Percebo perfeitamente o que é que queres dizer. Relativamente aos soft skills e hard skills, que é uma coisa que, uma terminologia que é assim um bocadinho mais dos tempos de hoje,
mas que tu inclusivamente a introduziste, eu não diria que a introduziste, não foste o autor das mesmas, mas acabaste por popularizá-las um bocadinho na área da medicina dentária com o Millennials Bootcamp, que acaba por ser um programa que é claramente direcionado a médicos dentistas e que não tem como foco principal a parte de mais técnica. Com base nesse teu conhecimento e com base em 2 edições que tu já fizeste e inclusivamente outras em que participaste, apesar de não ser um programa similar, mas que participaste com o colega Nguyen, onde tu participaste na Holanda, e que acaba por também ir um bocadinho de encontro àquele espírito de um curso que foge um bocadinho da norma em termos técnicos, conforme nós estamos habituados a ver. O que é que tu dirias que são os soft skills mais importantes para que um médico dentista possa eventualmente vingar mais facilmente na profissão? Essa pergunta, meu caro, tu estás com boas perguntas. Pois sim, é, senhora. julgavas que ias aqui para dizer só. Bolas. Então, afinal, não sou só eu que tenho boas perguntas para ti. Afinal, os nossos almoços temos que começar a dividir. 50% de boas perguntas tuas e 50% de perguntas minhas. Bem, eu acho que há uma característica interessante de todos aqueles colegas e não só, pessoas dentro das equipas de medicina dentária, que tiveram alguma ligação com algum tipo de competição ou aspecto competitivo no desporto, que é a capacidade de ter um foco, ou seja, treinar um foco, treinar uma resistência, eu diria paciência, até à obtenção de um resultado ou de um objetivo, e a resiliência até chegar a esse objetivo. Ou seja, a capacidade de ser, entre aspas, podemos dizer assim, um mau perdedor, que não é um bom perdedor, desculpa. Um bom perdedor que não é bem um perdedor, mas é saber que dentro do percurso, nós estamos todos assim num percurso, é a capacidade de, ok, vou abaixo, mas bum, levanto-me outra vez. Porque a medicina dentária, nos primeiros anos, é assim, não é? Nós não temos o expertise clínico suficiente para dizer que somos altamente especialistas, isso não temos, e vamos adquirindo ao longo do tempo, e muitas vezes adquirir isso implica que alguns casos não corram exatamente como nós queremos, e não temos capacidade para perceber exatamente porque é que correu mal, porque não temos experiência, digamos assim, suficiente, às vezes até nem na faculdade nos ensinaram, e a pessoa, nos primeiros tempos, tem uma tendência a ir-se abaixo. Porra, eu agora fiz isto, fiz medicina dentária, agora pá, em 3 casos, 2 vão ao ar. Pronto, não é bem assim, graças a Deus, mas é verdade que a pessoa pode ir abaixo e por qualquer razão... Sim, eu não tenho a mínima dúvida que 90% e mais dos colegas têm pelo menos momentos em que isso acontece, não é? Em que parece que as coisas não correm, e eu sei inclusivamente na área da endodontia que isso acontece muito, porque é uma área muito desafiante, é uma área em que é muito propensa a pequenos erros. É o MV2 e não só. Há várias etapas no tratamento que podem ser em que uma pessoa literalmente percorre o fio da navalha e em que é muito fácil errar e às vezes o erro determina o fim do caso. Portanto, eu percebo que há de facto uma certa frustração que pode estar associada à prática clínica quando se está no início, etc. Sim, há uma frustração, e pode mesmo haver, por qualquer razão. A medicina dentária está mais do que descrita como a profissão a que estão reportadas mais suicídios ou mais depressões, não sei. E eu acho que esse fator está mais facilmente encontrado em pessoas que tiveram percursos competitivos e que tiveram uma cultura de esforço diário do que se calhar noutros. Mas quando eu digo percursos competitivos, não tem de ser só no desporto, pode ser, por exemplo, em determinar que eu tenho este objetivo e eu vou fazer, imagina, o objetivo de ler 30 livros no mês. 30 livros no mês, portanto eu agora começo tem uma capacidade de foco grande em que a pessoa consiga quase que entrar em foco e dizer, eu vou agora varrer isto que... E exatamente, quase isolar o que eu acho, e talvez tenhas também essa experiência, essa percepção,
a medicina dentária e chegar ao nível da medicina dentária que nós, graças a Deus, eu acho que podemos dizer que chegámos, é uma maratona, ou seja, uma prova de longo percurso. E nessa maratona, como eu nunca fiz uma maratona, aliás, eu não gosto especialmente de correr, sim, também não. mas gosto de ver correr, porque gosto de ver pessoas que saem de casa sem destino para depois voltarem à mesma casa. Estou a brincar. Foi profundo agora. Exatamente. É uma ideia e volta. Não, mas estou a brincar. Eu não gosto especialmente de correr, mas fiz muito desporto, muito desporto e outro tipo de desporto. Mas tenho um grande amigo de infância, o meu padrinho de casamento, que é Ironman, e eu acompanhei a prova dele. E eu posso dizer que depois, ouvindo as descrições dele, eu próprio, à distância, me emocionei quando ele cruzou a meta, porque é inacreditável todo o tempo de preparação para uma prova que depois dura 11 horas. Em 11 horas a pessoa se calhar quer desistir 10.000 vezes a cada curva, e por isso é que eu acho que este soft skill é tão importante. O soft skill, os outros de, sei lá, de liderança, de capacidade de liderança, de gestão de equipas, etc., já são soft skills diferentes, porque já são soft skills orientados a pessoas que se calhar têm esta vontade, como os Millennials Bootcampers, de um dia se calhar serem líderes no país deles. Já é completamente diferente, não é? Porque já é uma perspectiva de eu já passei um percurso, se calhar já fiz a minha pós-graduação, agora estou aqui um bocado encalhado, não sei exatamente como é que hei de sair daqui, e eles depois acabam por cair. O Millennials Bootcamp, curiosamente, junta pessoas com interesses comuns de todo o mundo, que chegam à conclusão que são todos iguais. E agora com o Covid, estamos a fazer esta gravação em plena crise do coronavírus, e é engraçado entender que quando nós fizemos no outro dia uma reunião dos Millennials Bootcampers todos, fizemos uma reunião privada, exclusiva, claro, todos diziam a mesma coisa. Não é? Sim, online. Todos diziam a mesma coisa, que era: é incrível que nós termos a sorte de pertencer a este grupo e percebermos num momento como este que estamos todos na mesma confinados em casa, cada um no seu país, a viver as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas, uns se calhar com mais dúvidas que outros, mas a partilharem exatamente o mesmo. Isto é aquilo que eu acho que nós devemos procurar na medicina dentária, é recentrar a medicina dentária no ser humano, na existência de ser uma pessoa. E uma pessoa que não tem no seu percurso todos os dias em modo super-herói. Há dias que não correm tão bem quanto outros. No início, os dias são mais difíceis, porque há um stress inerente à falta de confiança, digamos assim, naquilo que se faz. Mas eu acho que há que aceitar com muita simplicidade e naturalidade, sobretudo, que a existência. Pronto, nós somos assim, nós somos seres humanos simples que procuram, e uns mais que outros, mas que procuram, mas, no fundo, enquanto médicos, todos mais ou menos com os mesmos objetivos e para alcançar os mesmos patamares. Aproveitando essa deixa que tu falaste, que estamos em pleno surto de pandemia de Covid, e que estamos todos confinados nas nossas casas, etc., uns em quarentena, outros em isolamento voluntário, chame-se-lhe o que se quiser. O que é certo é que nós, nestas últimas semanas, temos visto, temos assistido, e inclusive já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, a um boom de formações e webinars e lives no Instagram, etc., e que no fundo revela aquilo que nós, pronto, já conhecíamos, porque já há muitos anos que já estamos um bocadinho dentro destas formações à distância. Mas qual é que é a tua percepção relativamente a isto? Ou seja, que ideia é que isso que te... Eu acho que a coisa divide-se em dois grupos. Primeiro, acho que para quem assiste é super interessante, porque de repente tem uma oferta que parece um miúdo de uma loja de brinquedos. Interminável, não é? Exato, quer dizer, é ótimo, porque tem a possibilidade de ouvir
muitos oradores de exceção, em Portugal temos muitos, que tomaram essa iniciativa. Acho que também ajuda a quem tem uma paixão especial pela medicina dentária e que está habituado à formação, ajuda à sanidade mental de quem está em casa, fechado e que precisa de medicina dentária. Então, deixa-me lá deixa-me passar isto a alguém, fazer um webinar e passar isto a alguém. E portanto, há um grupo, eu diria, daquilo que eu tive percepção, de webinars mais pontuais, digamos assim, que tem muitíssimo valor. E depois há outro grupo, e eu acho que talvez eu e tu podemos dizer sem hesitação que se calhar estamos mais nesse grupo, em que há uma estrutura e uma estratégia de um projeto estabelecida já há mais tempo, no sentido de, em determinada altura, de se transformar numa coisa online, já inclusive vindo de trás com experiência online. Ou seja, qual é a diferença? É uma presença mais regular, mais consistente, mais interligada dentro daquilo que podem ser outras ofertas formativas que podem existir, não é? E eu acho que talvez possa ser aí que existe uma pequena diferença. Claro que para quem nos ouve é fantástico porque há uma oferta enorme, há muita oferta e pode-se aprender a toda a hora quase hoje em dia, e eu acho que é de aproveitar. Não consideras que poderá eventualmente haver um overload e de repente as pessoas perderem um bocadinho o interesse porque precisamente pegam no Instagram e há sempre uma live a acontecer com um ou dois colegas a conversar sobre isto, sobre aquilo, a discutir, a apresentar uns casos, a apresentar uma palestra em que vão com o telemóvel mostrando os slides que passam, sei lá, às vezes uma coisa eu acho que isto é um bocado o Nós Alive, ou seja, tens vários palcos, tu sais de manhã, tens assim um menu, claro. Tens vários palcos e dizes, eu hoje apetece-me ouvir 5 minutos deste gajo, 10 minutos do outro, portanto, tu basicamente pegas numa cerveja, numa imperial daquelas, num fino, como se diz no norte, assim de litro, e vais percorrendo os palcos. Claro. Acabas, se calhar, por não ouvir grande coisa de cada banda, estás a ver? Claro. Só que há um ponto importante, que é aquele que tu realmente queres ouvir, tu marcas presença antes da hora e tu ficas até ao fim. Claro, aqueles que conseguem ter, e nós claro que temos essa experiência, por tudo aquilo que já fizemos online, sabemos ver e analisar os dados, não é? E sabemos perfeitamente qual é que é o número de participantes do princípio ao fim, qual é que foi o drop-off, etc. Conseguimos perceber, se calhar isso. E depois há aqui outro ponto importante, é que uma coisa é a plataforma Instagram, que é gratuita e é o Instagram Live, onde está toda a gente. Acho que há lives a fazer o jantar, há lives a fazer tudo e mais alguma coisa, e portanto é difícil se perceber se aquela live tem algum critério de algum valor aula acrescentado, própria. Sim, alguma aula propriamente dita. E outra coisa são os conteúdos online, tipo webinar ou masterclasses, em que, à partida, já se sabe que há um conteúdo formativo. Portanto, uma live no Instagram, eu não diria que seja, pelo menos é a minha percepção, que seja fácil de transformar numa coisa formativa. Porque as pessoas estão no Instagram, entram na live, mas depois, estou sentado no sofá, deixa lá ver o que é que aquele fulano foi fazer ali ao quarto de banho, ou sei lá, não sei. Mas quer dizer, há muito mais facilidade. Sim, muitos fatores de distração, claro. No Instagram, de estar a sair, estar a ver outra coisa, ou vou agora depois ao Facebook, vou agora não sei o quê, do que eu entrei numa plataforma, eu fui-me dado o acesso de entrar na plataforma, eu não posso sair, porque senão depois já não volto a entrar. Claro. E acho que essa é uma diferença importante. Não, concordo contigo. A maneira como eu vejo o Instagram acaba por ser um bocadinho mais uma coisa de consumo rápido. Portanto, as lives eu tenho feito algumas também, tenho feito um bocadinho de experiência porque nunca tinha feito.
e aquilo que eu tenho notado de feedback, apesar de ter sido um feedback muito positivo e tenho tido para cima de 100 pessoas a assistir às lives que eu faço, o que é ótimo, acaba por ter de facto um engagement muito interessante, mas eu tenho-me forçado a fazer coisas mais reduzidas, sem uma profundidade muito grande, porque acho que não é de facto o melhor meio para se veicular essa informação. Portanto, acaba por ser uma coisa de consumo rápido, de consumo mais ligeiro e que para a pessoa ver aquilo durante 15 minutos, 20 minutos no máximo dos máximos e acabou. Portanto, mais do que isso, eu acho que começa já a ser... Eu concordo contigo. O live Instagram, aquilo que eu usei foi para fazer 30 minutos de Q&A, ou seja, perguntas e respostas que vinham no seguimento do webinar que eu tinha feito na véspera. E, portanto, era como quem não conseguiu fazer a sua pergunta tem a oportunidade de fazer no dia seguinte. E aquilo que acontece é que tu fazes a live, 30 minutos, e tens, de repente, 60 a ver a live, de repente 30, depois 70, depois 35, 20. Há saltos, enquanto que, tu, por exemplo, nos webinars que nós fazemos neste momento, abrimos a porta a 200 participantes e tivemos, este último que fizemos, que foi há poucos dias, tivemos 195 participantes dentro da sala como máximo e só baixámos até, ou seja, houve desses 195 que entraram e começaram, houve 10 que saíram, mas de resto, durante toda a hora e 45, tiveram acima de 180 pessoas permanentemente a ouvir. E eu acho que esse é um filtro importante, porque significa que tu estás a transmitir qualquer coisa que é do interesse das pessoas e as pessoas, pelo seu lado, também escolheram-te a ti para aquela hora e meia, não é? E portanto, não sei, pode ser visto de uma forma de entretenimento por um Instagram, talvez, sim, de uma forma um pouco mais eu consideraria talvez um bocadinho isso, mais entretenimento, uma coisa mais ligeira, mais levezinha, e uma coisa mais formal e um pouco mais intensa ou um bocadinho mais profunda noutro tipo de plataformas. E outra coisa que nós também temos vindo a surgir, quase a pipocar um bocadinho pelas redes sociais, começam a ser os congressos online, ou seja, que é uma realidade que para nós já tem anos e anos. 5 anos. 5 anos, portanto para nós olhamos, eu dou sempre um sorriso quando vejo, porque... Eu dou 2. Tu dás 2. Porque de facto no início, quando nós aparecemos, apesar dos projetos, tanto o Endomasters como o Aesthetic Masters terem tido um sucesso espetacular, mas eram projetos que eram completamente... inovadores, inusitados, ninguém sabia muito bem o que é que aquilo era. Nós tivemos a experiência quando falávamos, e tu também, e eu, quando falávamos com palestrantes para os convidar, eles ficavam até um bocadinho reticentes, porque não sabiam muito bem o que era, às vezes até a reação não era a melhor, porque eventualmente até desvalorizavam um bocadinho e achavam, mas online, como é que isso funciona, etc. E no entanto hoje o que nós vemos é uma quantidade de congressos, alguns deles mais formais, outros que surgiram um bocadinho pelas circunstâncias que nós neste momento estamos a passar, mas eu posso dizer até o meu testemunho pessoal. Eu amanhã vou ter uma palestra para a Guatemala, no próximo fim de semana vou ter uma para uma associação espanhola de endodontia, vou ter outra que também me convidaram para um congresso latino-americano, ou seja, assim de repente eu fui convidado para uma série de eventos virtuais, chamemos-lhe assim, e que de facto agora parece que encontraram o seu espaço, ou que as pessoas finalmente descobriram, abriram os olhos para essa realidade. Qual é que é a tua percepção, ou como é que tu olhas para este fenómeno que nós estamos a assistir? Eu acho que, claro que, como tu dizes bem, nós, os dois em particular, sorrimos sempre que vimos qualquer coisa assim, porque felizmente que o mundo está mais desperto para isso. Na altura que nós lançámos aquilo que lançámos, sabemos as dificuldades que tivemos em cativar os oradores para uma coisa que nós, se calhar de uma forma visionária, achávamos como uma norma ou uma mudança de paradigma, não é? Aquilo que eu vejo hoje em dia é que, e que se calhar a seguir a esta crise grande
coronavírus. Digo isto porque é uma crise, do ponto de vista humano, é uma crise muito grande, não é? Diretamente relacionada com o número de infectados, os mortos, etc., que é um desastre. Infelizmente, eu já conheço, pelos cantos do mundo, vários colegas que tiveram familiares que morreram por causa do Covid-19, e isso é uma coisa que tem um impacto terrível. Mas quando eu digo isto, é mais no sentido de... eu lembro quando nós organizámos o Aesthetic Masters, o Endomassas, uma das coisas que os oradores diziam era mas eu sou mais de aquele congresso de eu estou à frente das pessoas, aquele contacto e tal, e é uma ironia do destino que neste momento as pessoas não possam contactar, ou seja, não dá para a pessoa chegar e dar o abraço e dar o beijinho e tirar aqui a fotografia e não sei o quê, e se calhar faz uma festa de final de congresso, não é possível. E portanto nós temos por um lado essa realidade, que é uma necessidade absoluta das pessoas criar ou se adaptar a um novo paradigma de, ok, pronto, se calhar daqui para a frente vamos ter de considerar isto como uma hipótese, e por outro lado também a necessidade de, pela, no fundo, consequência económica que se calhar teremos, esperemos que não, mas eu acho que vai ser dramática em relação à medicina dentária mundial, em particular em Portugal, resultante desta paragem que ainda não se sabe quando é que acaba. Eu acho que vai ser difícil as pessoas estarem totalmente disponíveis para abdicarem de dias de trabalho que lhes vão trazer X dinheiro, agora fundamental, para ouvir conteúdos teóricos. Honestamente, acho que vai ser difícil, porque se houver em alternativa capacidade de transmitir estes conteúdos teóricos e de assistir a eles de acordo com o seu próprio ritmo, que pode ser, eu hoje não estou a trabalhar entre as 9 e as 11 da manhã, mas se calhar amanhã não estou a trabalhar entre as 4 e as 6 da tarde, eu acho que vai haver aqui, por força das circunstâncias, uma grande mudança de paradigma. Eu fico muito grato e dou muitas vezes graças a Deus por ter tido a oportunidade de, a determinada altura, começar ao teu lado uma relação que primeiro foi clínica, não é? Trabalhámos juntos no mesmo projeto clínico, quando eu te convidei, e dou graças a Deus que a nossa amizade se tenha reforçado tanto ao ponto de depois cumprirmos as loucuras dos nossos congressos online e se calhar agora ter esta sensação de que na altura transmitimos que o mundo podia de facto ser melhor, podia haver um humanismo, uma compreensão, uma partilha sem barreiras, etc, etc. Eu lembro perfeitamente... Sim, esse sempre foi um bocadinho o lema que esteve subjacente aos nossos congressos. Nós, inclusive, até usávamos muitas vezes essa expressão quando falávamos com os nossos palestrantes, que o objetivo era mesmo quebrar as barreiras físicas, geográficas, financeiras, políticas, etc. E, no fundo, criar ali uma comunidade de partilha, não é? Porque, no fundo, nós tivemos... E isto é uma coisa que às vezes as pessoas até podem não saber, mas todos os palestrantes participaram de forma totalmente gratuita, portanto, isso acaba por ser também um aspecto importante e que muitos até nos perguntavam. Eu tive muitos colegas que me perguntaram como é que tu conseguiste reunir tantos palestrantes de topo mundial sem que eles exigissem honorários para apresentações, etc. E eu acho que a resposta foi um bocadinho essa, foi esse trabalho que nós tivemos de quase missionário, não é? De no fundo, incutir este espírito de missão. Que era o trabalho mais difícil. Que era o mais difícil. Muito difícil. E na endodontia, eu acho que existe um espírito diferente, é um espírito de não sei, às vezes as pessoas dizem, os endodontistas são um bocadinho mais geeks, mais tal, e o canal, e menos dados a esse aspecto financeiro quando toca à parte formativa, não é? Menos primadonas. Talvez essa é uma expressão que tu usas, talvez seja isso. Eu já sou eu o endodontista em mim a dar aquela espetadelazinha. Força. Só um segundo, que eu tenho só aqui, antes que tenha aqui uma chatice com o computador e ele fique sem bateria, peço imensa desculpa. Não há problema. Pronto. Super tranquilo.
eu lembro-me que quando tu me desafiaste, aliás, quando nos desafiámos a fazer o Aesthetic Masters, eu disse, pá, Rui, vamos fazer isto, catapum, vamos convidar todos os grandes grupos e todos os grandes nomes e tal. E quanto mais nós falávamos, mais medo nos dava, não é? Porque pá, é impossível, isto não vai dar, este gajo não vai, isto não sei o quê. A verdade é que conseguimos e vieram aqueles. E curiosamente, agora no Covid, nesta crise do Covid, não deixa de ficar dentro de nós, de mim e de ti, uma sensação um bocadinho especial. Não posso dizer que seja uma má sensação, mas é uma sensação um bocadinho agridoce daqueles 10% que ou não responderam às nossas mensagens ou acabaram por razões não aceitar, porque nós achamos, aquilo que achamos sempre é que toda a gente está disponível para fazer coisas destas. E eu e o Rui, ao longo destas 2 edições de Aesthetic Masters e o Rui das 2 de Endo Masters, conseguimos perceber que, na verdade, nem toda a gente está disponível para isso. Ou seja, há pessoas que... O que não é mau, atenção, não me interpretem mal. Eu acho que os oradores estão a 100% no seu direito de dizer, pá, olha, tudo bem, mas eu não quero participar. Sim, podem não... Nós sempre aceitámos isso e nunca levámos a mal. Claro. Sempre achávamos amigos na mesma, pá, se a pessoa não se revia no projeto... Pá, claro. Aquilo que nos chamava mais a atenção, aquilo que fica e que chama mais a atenção são os, felizmente, muito poucos que não chegaram sequer a responder. Não são aqueles que dizem que não. Os que dizem que não, pá, está bem. A pessoa não tem que estar a dizer que sim. Claro. A pessoa diz que não e porque não Sim, eu recordo que nós tivemos alguns e alguns deles eu lembro perfeitamente. Houve alguns nomes que nos ficaram na memória que nem se dignaram a responder e de facto isso deixava-nos ali um certo amargo de boca, não é? Porque no fundo dava um bocado a ideia de que a não resposta poderia ser talvez o ponto máximo do desprezo perante o convite. Era assim, exato, às vezes, como eu interpretava, percebes? Não, exato. E aquilo que agora não deixa de ser uma situação... Repara, esta situação está tudo em casa. Claro. A tua reação é sempre uma reação um bocadinho estranha, porque epá, as pessoas estão em casa e podia ser... mas pronto, na altura havia as alternativas dos congressos, agora se calhar não vai haver tão cedo um congresso, não é? E tu achas que eventualmente esta mudança, que no fundo este abrir de olhos por parte das pessoas pode de facto levar a uma mudança de paradigma de forma definitiva a ponto de, mesmo quando já esta situação estiver completamente resolvida e já estivermos numa situação de normalidade, esperemos que seja o mais rapidamente possível, imagina que já existe uma vacina, já não existe risco, não existe nada, achas que estes projetos que estão agora a surgir de forma quase efervescente tendem a murchar e desaparecer? Ou podemos realmente ver o surgimento de projetos alternativos aos congressos presenciais? Porque uma coisa também é certa e é preciso que também passar um bocadinho essa noção. Nós não queremos de maneira nenhuma, e eu acho que falo por ti, que um congresso online ou um congresso virtual substitua 100% um congresso presencial. O congresso online acaba por ter muitas vantagens, mas também não consegue oferecer tudo. É quase como eu às vezes digo na brincadeira, que nós num congresso presencial temos os 5 sentidos a serem postos à prova, não é? Nós sentimos o cheiro do local, o tato porque tocamos, temos o paladar porque se calhar comemos juntamente com colegas no almoço, coffee breaks, etc. E num congresso virtual temos apenas a parte do olhar e do ouvir. Portanto, não é exatamente a mesma coisa e eu acho que um não substitui o outro. Mas, ainda assim, tu achas que poderá haver, de facto, uma mudança a esse nível? Eu acho que pode acontecer se realmente as pessoas entenderem isso como dentro da mais-valia que o Congresso tem, não é? Ou seja, como é que eu posso dar a minha opinião um bocadinho mais elaborada? Mais uma vez voltamos à questão atual, que é
se a medicina dentária a nível mundial parar 4 meses, esses 4 meses serão complicados de recuperar para pessoas que de repente saem para 3 dias de congresso, têm de pagar os aviões, têm de pagar o congresso. Sem dúvida. E, portanto, existe aí uma margem de oportunidade, isso obviamente. Agora, eu e tu temos uma experiência daquilo que é o trabalho e a dificuldade em se organizar com sucesso congressos online. E, portanto, uma coisa é a vontade de se fazer, e aquilo que se calhar a medicina dentária mundial poderia beneficiar e muito com os congressos online. Outra coisa é realmente depois as coisas funcionarem a ponto de corresponder a uma alteração de paradigma. São coisas que eu não estou certo que sejam assim tão lineares. Não estou certo, porque a organização de um congresso online implica uma dedicação que Sim. Até ao momento eu não encontrei ninguém que tivesse. Aliás, eu e tu tivemos a oportunidade de falar com alguém bastante importante na medicina dentária a nível mundial, que nos disse que não sabia como é que nós tínhamos feito aquilo e que, na perspectiva dele, dificilmente achava que alguém fosse fazer aquilo. Porque nós temos depois outra questão, que é um congresso online, como o nosso, funcionou muito bem porque nós conseguimos disponibilizá-lo gratuitamente. Quando tu tens oradores que cobram valores fixos de conferência, valores muitíssimo altos, milhares de euros por conferência, um congresso online, tal como transposição de um congresso presencial, é complicado de se organizar até do ponto de vista financeiro. Claro. Se tu estares a impor a alguém um pagamento de um FII de um congresso online, vamos pôr, de 200 euros, as pessoas podem dizer, online eu não vou pagar 200 euros para um congresso que se calhar uma palestra é boa, outra palestra não, porque a presença em palco de um orador e o hábito desse orador de apresentar em palco pode não corresponder a uma capacidade de apresentar da mesma forma online. Nós temos essa experiência. Apresentar um webinar, olhar para esta camarazinha aqui à frente e imaginar uma sala com 300 pessoas é um puro ato de ator de teatro, não é? Sim. É completamente diferente de estar a apresentar efetivamente no palco, não tenho a mínima dúvida. Não é comparável. Há todo um fator, a energia é completamente diferente e é muito fácil, porque nós também já temos muito traquejo nestas andanças, é muito fácil cair-se numa apresentação que perde imensa energia, perde imenso ritmo, perde imenso em relação, e não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós inclusive até ouvimos dizer, não gostei muito da apresentação daquele tipo, e nós até sabemos que ele num congresso presencial é excelente. E eu acho que tem a ver com isso, ou seja, as pessoas às vezes não têm capacidade de se adaptar a um meio diferente. E por isso eu acho que, claro que eu e tu somos acérrimos defensores da mudança de paradigma, mas tivemos experiência própria de 9 meses de trabalho para cada congresso, ou seja, são 9 meses de trabalho até que é lançado o congresso, sabemos a dificuldade que está por trás de uma organização destas. E não estou certo que toda a gente tenha essa capacidade e que depois, ao mesmo tempo, quem organiza um congresso online esteja disposto a pagar FIIs de 10 mil euros por uma conferência de 1 hora ou 5 mil euros por uma conferência de 1 hora para um orador que se calhar online não tem a valência que tem em palco. Porque a questão que se coloca aqui, nós no Endgame, que é o tal programa que eu faço com o Nguyen em Amsterdão, é uma coisa que até surgiu depois de ele vir participar enquanto orador no Millennials Bootcamp. Ele, em conjunto comigo, com algumas ideias que lhe fui passando, acabou por criar um programa absolutamente fantástico, com muitas transformações, que hoje em dia é organizado por ele e pela equipa dele. Isto só para dizer, eu na apresentação que faço nesse programa, eu exponho os 4 tipos de presença do orador perante o seu público. Nós temos o tipo do orador de sala
tela de 15 metros por 4 e uma sala de 600 pessoas, tudo escuro. Temos o orador de uma sala de 30 pessoas, uma sala teórica. Temos o orador de uma sala prática, propriamente prática, de 8, 9 pessoas. Depois temos o orador online. E aquilo que é muito difícil encontrar hoje em dia a nível mundial, na minha opinião, e talvez partilhes essa opinião, é alguém que consiga estar ao mesmo nível nos 4 palcos. Porque o palco grande, aquele palco olha, o auditório principal da OMD, sim, é um palco espetacularmente fácil. As pessoas acham que não, mas é espetacularmente fácil. Claro. Porque está tudo escuro, tu não vês ninguém, estás tu sozinho com uma adrenalina ali, vamos embora, pum, um ecrã com um som inacreditável, é tudo fantástico, não é? É no fundo, olha, isso é o correspondente àquele programa, o The Voice. Os gajos estão todos com as cadeiras viradas, põem o gajo a fazer uma audição com a melhor banda do mundo, com as câmaras todas, as melhores luzes, o melhor público, e o gajo, só pode tentar fazer o melhor, não é? Mesmo que aquilo corra mal, é sempre espetacular. Depois, o orador da sala com 30 pessoas já é difícil. Porquê? Porque no meio das 30 pessoas, nos primeiros 10 minutos, há sempre 4 que nem este sobrolho levantam. Nem levantam. Ficam assim, pávidos e sereno, até que tu dizes uma piada qualquer, ou, sei lá, desdobras ali uma coisa qualquer e, pac, e claro, soltas o público. E depois tens aqueles que são uma componente mais prática, que aí tens de ter capacidade técnica para lhes transmitir valor, porque senão, à primeira eles olham para ti e dizem, lá, mas esta merda eu já sei, não é? Pronto, e depois tens o gajo do online que tem de imaginar as milhares de figuras que estão do outro lado de uma câmara invisível, porque ainda para mais eu tenho um Macintosh, eu sou o Mac e este gajo é o PC, o Rui é o PC. Havia um anúncio que era Hi, I'm a Mac. Hi, I'm a PC. Exato. Nós somos estes gajos, não é? Estamos sempre a gozar com isso. E então no Mac há aqui uma câmarazinha que estes sacanas puseram no escuro, no meio do preto. Portanto, um gajo ainda tem assim uma luzinha verde, parece um pirilampo para dar assim aquela. Mas um gajo tem que estar aqui a imaginar. E agora nos webinars o que é que eu faço? Ou ponho uma música, ou gesticulo muito, no fundo para tentar criar uma animação para além do próprio webinar. Claro. Sim. Tem que se criar uma energia própria, porque senão... Mas portanto, para te responder, não sei, acho que vai depender de tanta coisa. O paradigma podia mudar, mas... Não sei, é complicado. Sim, eu também concordo contigo. Eu acho que é difícil, eu acho que isto no fundo acaba por ser se calhar algo que é fruto da própria situação que estamos a viver e acaba por ser interessante ver um fenómeno que aparece, mas que não vejo se calhar uma consistência muito grande, porque a maior parte dos projetos, parece-me a mim, que são projetos que surgem um bocadinho quase por necessidade do momento, ou seja, e se a gente fizesse agora uma coisa e tal, assim, sim, aproveitando... Aliás, o grande exemplo, desculpa interromper, o grande exemplo são as marcas, não é? As marcas agora, está tudo em casa, vamos fazer o webinar. Claro, sim, eu já tive vários contactos para participar e para fazer e para entrar no várias Instagram marcas querem fazer webinars, etc. Claro. É óbvio que sim, porque no fundo lá está, trata-se de mecanismos de adaptação, não é? Que todos têm que ter, que se calhar eventualmente até vão um bocadinho tarde e se calhar as próprias casas comerciais podiam ter tido um bocadinho mais de visão antes e ter apostado um bocadinho mais em informações deste género e eventualmente webinars deste estilo, e que agora estão todos um bocadinho a correr atrás do prejuízo na tentativa de reativar um bocadinho as coisas. Mas eu por acaso acho que muitas marcas fizeram uma mudança para o online já há algum tempo. Só que a grande diferença, na minha opinião, é que elas não acreditaram na mudança de paradigma absolutamente. Então não fizeram investimentos à séria de valorização do online como um fator primordial de aprendizagem, que depois pode ter um complemento prático. E ao não colocarem esse ênfase, acabam depois por passar a informação aos clientes de que se não fizer o online, vem aqui fazer esta formação. E, portanto, o online fica para segundo plano. Neste momento,
claro que, como tu dizes, é correr atrás do prejuízo, porque ou uma marca tem uma estratégia online muito estabelecida já há muito tempo, e há ali uma cadência e tal, as pessoas já sabem, coisa, Sim, ou é então tudo um vai bocado, parecer forçado, não é? claro, tudo um bocado feito em cima do joelho e com pouca consistência e coisas assim que se percebem que são um bocadinho feitas à pressão. Concordo plenamente. João, queria-te agora perguntar se tu terias um caso para partilhar connosco, que eu peço sempre aos nossos convidados para trazerem um caso clínico que, no fundo, permita também trazer aqui um bocadinho de uma componente clínica, e eu acho que era interessante se eventualmente tu partilhasses connosco. Tenho um caso de uma extração, que foi uma extração que que correu mal, para que ficaste com as raízes lá dentro. Uma extração tramada, com fratura da tábua óssea. Exato. Que depois acabei por fora da boca reconstruir o dente. E depois reimplantaste, puseste assim um bocadinho de bonding. E agora está muito na moda a reimplantação. Exato. Mesmo em fraturas longitudinais. Não, a malta mais nova que me está a ouvir, eu estou a brincar, claro, não. Trouxe um caso, que é um caso, um de muitos que eu e tu tratámos. Este, inclusive, é até um caso que eu apresento nos cursos RPC Endo, por várias questões, mas a mais importante é porque a Endo está lindíssima. A restauração não vale nada, mas a Endo está maravilhosa. Não, a reabilitação está bem, e é um caso que está super bem documentado, é um caso muito giro. Exato. Então, nesse sentido, eu ia pôr aqui no instantinho o caso, então, ia-te pedir para tu me fazeres... Sim, mais ou menos 3 minutinhos, e tu fazias-me aqui mais ou menos um comentário ao caso, exato, à medida que as imagens forem aparecendo, ok? Então vamos embora, ok? Ok, então já temos este aqui caso, aqui está, uma endodontia pelo grande mestre, realizada neste primeiro premolar superior direito. As imagens que vêm são imagens em espelho, as imagens clínicas. Uma coisa fundamental neste caso, e aliás na nossa prática clínica, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, nós fazíamos muito isso, que é o trabalho de equipa. O trabalho multidisciplinar é uma coisa, o trabalho de equipa é outra. O trabalho de equipa, que é aquele que eu acredito, impõe que os dois elementos da equipa estejam durante a consulta a acompanhar o doente. Ou seja, a assistente está a passar os instrumentos, mas estamos os dois a acompanhar o doente. E neste caso em particular, começámos a fazer uma pré-endo, a endodontia depois foi feita, foi realizado. Deixa-me só acrescentar que era um pré-molar que tinha 3 canais, portanto tinha uma variação morfológica interessante também, porque quem olha pode ficar assim meio a perceber, mas que variação é aquela? Pronto, tinha 3 canais. E pronto, e entretanto aquilo que fizemos foi retirarmos a restauração pré-endo, depois fazemos um build-up e fazemos uma deep margin elevation, fazemos uma subida, está aqui um build-up feito, e este build-up depois é feito, claro, com isolamento absoluto, acima de tudo. Quando nós temos uma endodontia feita com isolamento, antes de retirarmos o cavite, tem de estar isolado. Claro. Depois fazemos a preparação, neste caso uma preparação para overlay, temos aqui uma falta de estrutura desta crista distal muitíssimo marcada e, portanto, temos de uma alteração biomecânica muito importante no dente e a única forma de voltarmos a fornecer ao dente uma característica biomecânica estável, que permita ter uma longevidade de tratamento conveniente, é, neste caso em particular, fazer uma restauração do tipo overlay. Significa um recobrimento total das cúspides. Neste caso, utilizámos um material, um disilicato de lítio, uma IMAX, fizemos uma preparação na vestibular, na transição do terço médio para o terço cervical. É importante os níveis de transição para depois poder comunicar com o laboratório corretamente e para conseguirmos depois resultados estéticos e funcionais corretos. A anatomia não é uma anatomia super bonita, mas está adaptada mecanicamente ao contacto do inferior e foi cimentado com um compósito termomodificado. Neste caso foi um UD3 da Micerium, com um isolamento absoluto claro, com os teflons a impedir o contacto do cimento com os adjacentes. Exatamente, com os adjacentes. E pronto, e tem uma longevidade, é um dente que é controlado anualmente. A endodontia está para durar, a restauração também, felizmente,
estamos com 4 anos de pós-operatório, talvez até mais, que eu tenho ideia que isto foi feito, sim. É capaz de ter, eu também já não me recordo bem quando é que este caso foi feito, mas é deve provável ter sido que já ou 2015 ou 2016, sim, porque depois em setembro acabou por entrar a Teresa Casaca, portanto, ou foi por aí. E está tudo. Eu acho que um dos fatores mais importantes que eu hoje em dia falo quase como ponto fundamental das minhas apresentações, que é a grande transformação da minha atividade profissional, é a capacidade de, desde 2013 a 2020, desde o início do meu projeto, eu poder ter dedicado tempo a estudar mais a fundo os meus casos e a estudar mais a fundo uma componente que é a componente biomecânica de todo um sistema, que obviamente é um sistema altamente complexo, que tem os músculos, as ATMs, o sistema sensorial e os dentes, todos integrados num corpo, claro. Um corpo que está a compensar-se e que muitas vezes nós não compreendemos, às vezes, como é que os tratamentos falham. E, portanto, quando um tratamento não falha, significa que biomecanicamente ele, quando eu estou a falar agora da parte de restauração, ele biomecanicamente correspondeu à necessidade. Tudo funcionou, tudo equilibrou Exatamente. E foi essa a razão. Muito bem, um caso muito bonito. Acho que... Tu dirias que este é um caso que está acessível ao médico dentista generalista ou achas que é um... Sim. É? Este, eu acho que todo e qualquer médico dentista, até inclusive em tempo universitário, está capacitado com uma boa orientação para tratar com sucesso um caso destes. Aliás, eu até tenho deixado bem claro nos webinars aquilo que é aquilo que eu acredito. Eu acredito que esta componente biomecânica deveria fazer parte de conhecimento fundamental e básico da nossa profissão. Ou seja... Da nossa formação universitária. Da nossa formação universitária, desculpa. Mas o que é que eu quero dizer para não ser mal interpretado? Nós temos, obviamente, cadeiras de oclusão, certo? E a oclusão trata de nos explicar melhor esta componente do sistema estomatognático, das patologias, inclusive musculares ou articulares, etc, certo? Mas este aspecto biomecânico é a compreensão daquilo que é todo esse conhecimento da oclusão na sua relação com a área de reabilitação. É assim que eu vejo esta análise da biomecânica e este estudo da biomecânica. Isto porque a oclusão por si só não foi suficiente para me dar as ferramentas adequadas para eu dizer, eu consigo dar longevidade sistemática aos meus casos. O que deu essa longevidade foi o conhecimento da reabilitação associado à oclusão e depois à biomecânica geral e à biomecânica de todo o corpo. E eu acho que é como, por exemplo, eu sou apaixonado por ténis. Eu joguei 7 anos de ténis de competição e tive a sorte de jogar numa grande escola em Lisboa, e nessa escola nós éramos treinados desde os 7 anos como se fôssemos os Pete Sampras da vida na altura, os André Agassi, Ivan Lendl da altura, neste momento os Djokovic, etc. E o que é que isto quer dizer? Que se as pessoas forem treinadas desde o início numa perspectiva de que podem todos ser os melhores do mundo e com um conhecimento acima da média, então nós estamos a preparar uma sociedade e um corpo profissional de forma, a meu ver, muito mais adequada em relação aos desafios do futuro do que se tivermos com aquela ideia de que vamos lhes passar conhecimentos absolutamente básicos que muitas vezes não são suficientes para corresponder às necessidades dos estudantes. E, portanto, eu acho que de uma forma estruturada, com explicações acessíveis, com formas de compreensão se calhar diferentes, toda a gente, na minha opinião, está capacitada e tem a possibilidade de chegar a um nível muito alto. Ok,
Excelente. Eu concordo plenamente. É assim, nós vamos partilhando estas conversas, portanto, de facto, não é nada que eventualmente nós não tenhamos já conversado anteriormente. Antes de terminar, já estamos mesmo na reta final e eu queria, já agora, até porque nós fizemos aquele teaser no início, e agora vou-te deixar aqui com uma última pergunta / desafio, em que no início eu disse, nós já nos conhecemos há montes de tempo, temos montes de histórias, etc. E chegamos ao fim e não contámos história nenhuma. Portanto, eu ia-te perguntar se tu te lembras de alguma história que te tenha ficado na memória daquelas nossas noites infindáveis de Aesthetic Masters ou de Endomasters ou dos bloopers ou dos fails ou qualquer coisa do género que eventualmente te tenha ficado na memória eu vou contar, e que tu olhas e digas assim, olha, há uma que... Vou contar rapidamente, a fingir que é uma história, mas vou contar 3 histórias. No segundo Aesthetic Masters, nós fazíamos gravações em casa do Rui, nesta casa nova, aliás, exatamente onde ele está. Sim. Fazíamos as gravações das introduções, das apresentações dos conferencistas. E, portanto, era eu, em modo, olá, Mike, a vender vassouras ou aspiradores, dizer, oh, e tal, aqui, bem-vindos e tal, não sei o que mais. E houve um orador do Japão que nos enviou um currículo, enviou-nos um currículo, um currículo extenso, né? Nós não podemos deixar de dizer o currículo todo, e com nomes de cidades japonesas absolutamente indizíveis. E então, nós, supostamente, as intros têm 1 minuto e pouco, e nós devíamos gravar aquilo assim um bocado, vamos embora, pumba, mais uma já está gravada, 2, 3, e eram 50 oradores, imaginem. Eram longas horas de gravação. E então, nós aí para o japonês, nós rimos tanto, mas tanto, que tivemos mais de meia hora para gravar a porcaria da intro do japonês, de tal maneira que eu acabo com um blooper a dizer um palavrão acabado por F, começado por F, a dizer, o japonês... Então, porque eu já não podia. Eu dizia assim, eu não vou conseguir dizer esta merda. Não vou, esquece. E de tal maneira que eu, para gravar aquilo, o Rui teve de descer as escadas e para o andar de baixo para me conseguir concentrar a dizer aquela porcaria do currículo. Porque não dava, eu olhava para ele e, claro, desatava-me a rir outra vez. Depois, outra segunda história, é uma história engraçada que foi no primeiro Aesthetic Masters, eu ia fazer a minha apresentação. Ou seja, eu iria fazer uma pré-gravação da minha última apresentação, que era a gravação de encerramento do Aesthetic. Era a conferência de encerramento. Era a conferência de encerramento. E, de repente, tivemos um problema que não interessa agora tecnicamente o que é que aconteceu, mas eu, nesse dia, eu não estava a trabalhar nessa semana, mas nesse dia, ainda me lembro do nome da doente, liga uma doente às 10 da manhã a dizer: doutor, desculpe, eu preciso que me veja de urgência. E eu não podia deixar de ver esse senhor. Não podia deixar de ver esse senhor. Então, eu deixei o Rui a fazer as coisas e, de repente, o Rui tem um problema e não consegue que a minha apresentação seja posta no ar. Houve um problema técnico. E, portanto, eu passei de uma apresentação que estaria gravada, que até nem correu nada de especial, para, de repente, ter de ir a Lisboa no trânsito de Oeiras para Lisboa, fazer a urgência, voltar para a casa do Rui e chegar, e foi o que aconteceu, sentei-me a 15 minutos de começar, da hora, e ele diz-me assim, olha, não vai dar, vais ter de fazer YouTube Live, vai ter de ser ao vivo, não tens hipótese. E eu pensei assim, bem, esquece, traga-me 2 cafés, pronto, a Bárbara trouxe-me 2 cafés, e eu fiz uma apresentação que correu muitíssimo melhor que a outra, porque eu estava com uma adrenalina levada ao limite, mas o que tem graça disto tudo é que quando acaba a apresentação e fazemos a festa e brinda com o vinho e não sei o que mais, a Bárbara põe na mesma mesa o jantar para toda a gente. A minha família, a família do Rui e tal, não sei o quê, e eu começo a comer a sopa e adormeço. E, portanto, eu não conseguia comer mais do que uma colher de sopa sem dormir. É verdade.
É E verdade. pronto. E, Isto portanto, pode parecer assim um bocadinho exagero, mas é verdade. E há fotografias disso, em que tu estavas exatamente. Eu nunca tive literalmente. acesso a essas fotografias. É Nunca verdade, mas tive acesso a essas existem, fotografias. até acho que existem vídeo, acho que até te filmei contigo a adormecer em cima da sopa. E depois Isto outra é coisa, preciso dizer também para o pessoal perceber que isso não foi só fruto do teu stress desse dia, foi fruto de que nós estávamos sem dormir. Assim, ao longo daquela semana, Não. eu acho que o número de horas que nós dormimos deve ter Acho que dormimos dado, do quê? não deve ter chegado a duas Pá, mãos, de certeza. não, acho que não, acho que não. Essas semanas Portanto, são sempre o nível de espetaculares. cansaço que nós levávamos acumulado Sim. era enorme. Uma, Portanto. uma última história espetacular que vocês não sabem é que nós deixávamos aquilo a rolar, não é? Da última conferência, depois terminávamos tudo assim, vá, olha, boa noite, pá, tchau, dorme bem, tal, até amanhã, encontramos a tal hora. Pá, e houve um dia que o Rui decidiu, filha da mãe do Rui, decidiu não acordar. Pá, e foi no dia em que houve se deu uma bomba É atómica na verdade, é porcaria verdade. dos Pá, links. não foi de propósito, hein? Eu punha Não sempre o foi, mas até despertador, pá, mas parecia. o cansaço era de tal modo grande que Pá, e houve eu um de dia em que eu repente. não conseguia acordar à hora. Pá, acordei, o congresso já estava a rolar, sei lá, há 2 horas ou qualquer coisa do género, não é? Não foi, não foi. Felizmente não, pá, porque eu depois lá arranjei fora. Não foi nada. Então eu 2 horas já tinha morrido, esquece. Não, nem pensar. Então nós tínhamos 14 mil participantes Exato. e aquilo ia começar, e quando começa, passado 15 minutos, começa a receber e-mails, mas uma Sim. carga de e-mails. Só para vocês terem uma ideia, em 5 minutos recebi 1200 e-mails. E, portanto, 1200 e-mails em 5 minutos, pensei, bem, something is wrong, não é? Obviamente. Claro. E então começa a ligar ao Rui, e o gajo acorda, epá, desculpa lá, estava a dormir. E eu, Rui, pá, está aqui um caos montado, não sei o quê, pá. E depois rimos, porque basicamente o gajo tinha esquecido de pôr o despertador. Sim. Pronto, foi essa a história. Foi só isso. Claro, Simples. claro. Mas depois resolveu-se, assim. esse problema resolveu-se. Foi Tudo um se problema com os e-mails e não sei o que mais e tal. Acho que esse também foi um caso de stress. Houve ali alguns pontos de stress que, obviamente, pronto, é assim, nem sempre tudo corre bem, não é? E por muito bem planeadas que as coisas estejam, há sempre pontos que eventualmente podem falhar, e quando temos tecnologia à mistura, há peças que às vezes podem eventualmente aqui ou acolá não correr a 100%. Felizmente, as experiências que nós conseguimos transferir e muitas destes stresses que nós vivíamos acabavam por nem ser percebidos por quem estava a assistir, apesar de nós andávamos ali numa tensão muito grande ao longo daquela semana, mas sem dúvida nenhuma que, para além de tudo o resto, foram semanas muito divertidas. Portanto, eu acho que isso também foi maravilhoso. Aliás, tenho a dizer, foram grandes provas de resiliência, foram grandes provas de capacidade de execução, foram grandes provas de amizade, porque nas grandes dificuldades, grandes momentos de stress, nós sempre estivemos ao lado um do outro e como se nada fosse. E isso foi momentos de ainda maior solidez da amizade que nós temos um pelo outro. Não, foi sem dúvida uma experiência fantástica. Foi sem dúvida uma experiência fantástica, sim senhor. João, olha, obrigadíssimo mais uma vez. Estamos mesmo já na reta final aqui do nosso podcast. Sim. Acho que foi uma conversa super interessante, que foi totalmente sem plano. Portanto, nós no início dissemos, olha, vamos falar e vamos deixar a conversa correr, e eu acho que ela correu, foi para um lado, foi para o outro. Se calhar eventualmente até tínhamos pensado falar de outras coisas, mas sobretudo quando são conversas de amigos, é muito fácil nós desviarmos daquelas... Mas imagina isto com um copo de vinho. Sim, então tínhamos estado mais 1 hora à conversa e tinham surgido muito mais coisas, de certeza absoluta, mas eu acho que foi uma conversa muito interessante, e acho que tu conseguiste passar vários aspectos que eu acho que são muito, muito importantes, e é uma coisa que também te caracteriza a ti. Agora já, para finalizar um bocadinho, porque, e aliás tu tens essa percepção, e eu também me sinto um bocadinho responsável no bom sentido por esse aspecto, porque de facto tu és um palestrante e um conversador muito motivacional e inspiracional. Portanto, isso é uma coisa que acho que é uma característica muito tua. E que muito obrigado, mas também sabes que tu tens trabalhado isso. Sempre me puxaste por isso. E eu sempre puxei por isso é que eu dizia que também me sentia um bocadinho responsável, no sentido em que eu detetei essa tua característica e achei que tu realmente era uma área onde tu estavas completamente à vontade como peixe na água, e eu dizia, tens que trabalhar mais, faz e não sei o que mais e tal. Também fruto do meu percurso, não é? Sim. Aliás, já agora só para terminar,
mais uma história engraçada também do Aesthetic Masters, do segundo Aesthetic Masters, em que a tua palestra foi uma palestra completamente diferente da primeira. Ou seja, a primeira foi uma palestra muito mais convencional, aquela palestra mais clínica / científica, e a segunda foi uma palestra muito mais na base da motivação, da inspiração, etc. E que o feedback que nós obtivemos foi claramente muito superior na segunda do que na primeira. Não que a primeira tenha sido má, que não foi, obviamente, mas a segunda acabou por primar pela diferença, porque não é muito comum nós vermos palestrantes que tenham essa capacidade de comunicação e essa capacidade de passar para quem assiste valores, no fundo, deixar ali uma mensagem em que as pessoas no final se sintam inspiradas, se sintam motivadas, se sintam com vontade de ir mais longe, de se quase de se suplantarem e de ultrapassar as dificuldades para serem melhores. E isso acho que é de facto uma característica tua. Acho que é bom de se ver. Portanto, João, olha, mais uma vez, acho que isso passou também, foi um bocadinho também perceptível nesta nossa conversa. Muito obrigado. Acho que foi um ótimo podcast. Agradeço-te mais uma vez o convite. Foi um convite fácil também, portanto eu aqui estes primeiros podcasts comecei pelos amigos, é sempre muito mais fácil, claro. mas acabam por ser se calhar até os mais interessantes, é que uma pessoa acaba por ter, ao conhecer bem o entrevistado, claro, entre aspas, acabamos por se calhar ter conversas mais interessantes e ir buscar se calhar aquelas coisas que nós sabemos que são as verdadeiras mais-valias. João, olha, mais uma vez agradeço-te imenso muito a tua obrigado. presença, foi um prazer muito grande e resta-me agora despedir-me desta audiência. Espero que tenham gostado, deixem o vosso comentário, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar os sininhos, como dizem os youtubers, que é para estarem sempre alerta de quando vai sair uma nova edição do nosso podcast de Late Night Endo Show, ou Endo Talks, como queiram. Ele já teve as duas designações, eu depois acabei por definir-me no Endo Talks, que acho que fica mais engraçado. Em breve voltaremos com mais um convidado da área da Endo, ou não da área da Endo, ou até sequer da área da medicina dentária. Podemos eventualmente até inovar e ir buscar alguém que não tenha nada a ver com a nossa área, mas que de certeza absoluta vai trazer uma conversa muito interessante. João, mais uma vez obrigado e até à próxima. Um abraço. Tchau, tchau.